Fala, Júlia. E aí, Felipe? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo, graças a Deus. Primeiramente, te agradeço demais por ter aceitado. Já que a gente não se conhece pessoalmente, então É, foi literalmente um convite assim, vou torcer, vai que ele me responde. Então agradeço mesmo por ter aceitado. É, Cara, o seu vídeo foi impactante para mim. Foi em novembro do ano passado. Uma semana depois eu escrevi um texto também sobre. Eu acompanho um outro esporte que talvez você não trabalhe diretamente, que é o basquete. Então a é, gente está em mundos, entre aspas, diferentes, mas seja esporte do mesmo jeito. Mas a sua fala foi de extrema importância, pelo quanto eu vejo no meu dia a dia, e imagino que você vê muito mais do que eu, pela sua experiência. Então, agradeço demais por ter aceitado justamente falar sobre esse tema. ah, Então, é isso. legal, Felipe. Não, que isso, independente de se conhecer ou não, né? A gente está sempre procurando dividir ideias, né? Não conhecimento, mas dividir ideias, dividir propósitos, né? E sobre o tema que você me convidou, exatamente sobre racismo e aquela semana de consciência negra, né? Que Sim. a gente teve vários episódios, o principal que até motivou toda aquela minha participação, que foi o que aconteceu com Tyson, né? Havia acontecido com Tyson na Turquia, mais um ato racista a partir da torcida, e coincidiu de ser a Semana da Consciência Negra, de discussão, né? O debate ele nunca vai ser finito por conta de que nunca se haverá um equilíbrio, né? O fim do racismo, a prática antirracista, mas o importante é que sempre esteja se debatendo para quem tem dificuldade de entender, para quem não para quem é contra, para que a gente evolua, né? O Sim. consenso, eu parto do princípio que, na verdade, o crescimento não é para que haja um equilíbrio na opinião. Opa, agora chegamos, então, a fim, não tem mais. Não, não é isso. Isso é impossível acontecer. Mas quanto mais pessoas a gente tiver debatendo, discutindo, mais pessoas aprendendo, né, se envolvendo com as causas, sendo sua ou não, eu acho que isso que é importante. Sim, perfeito. Júlio, vou pedir que você se apresente rapidamente, até o pessoal que não te conhece, que eu acho difícil, mas eu tenho que contar com essa possibilidade. Então, peço que você se apresente um pouco, pessoal. Vi até que um companheiro, Marcelo, né, do Sport TV, Marcelo Rodrigues, comentarista lá, né, preto também, né, Marcelo? A gente foi convidado pelo Felipe aí para falar um pouquinho das dificuldades da nossa cor, da nossa raça. Eu sou narrador, né, do Sport TV, trabalho no canal há 8 anos, sou do Paraná de origem, né, onde eu comecei toda a minha carreira no jornalismo, primeiro em rádio FM, depois em televisão, né, mais no jornalismo, mas ainda não no esporte. Era apresentador, repórter, editor, produtor de programas. Aí depois que eu migrei mais só para o esporte, ainda reportagem, produção de programas e depois narração. E aí fui desenvolvendo na narração, trabalhando com o Premiere, RPC no Paraná, que é afiliada à Globo, aí até chegar aqui ao Sport TV, ao Grupo Globo, onde eu estou desde 2012, né, fazendo vários Sim. esportes. No começo fazia mais outros esportes, e de 2014 para cá, um pouquinho antes, né, quando o canal passou a segmentar um pouco mais os narradores, eu acabei ficando mais no futebol, né? Sim, Então, perfeito. hoje 95% das minhas escalas elas são no futebol. Sim. E um cara extremamente conhecido no futebol. Já vi vários jogos, tá? Não vou falar meu time, porque eu já sofro bastante. Vamos falar sobre isso no meio da pandemia. Mas, pô, muito legal. Eu, obviamente, vou querer tocar no assunto quanto você começou a perceber essa diferença de tratamento em algumas situações, lá atrás mesmo, em época de escola ou de universidade. Mas eu também queria dar um pequeno testemunho do meu lado, pelo menos até Não, para a gente se conhecer melhor. claro. Minha mãe é doméstica, a gente veio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, então morei por muito tempo em Ipanema, porque minha mãe era governanta de uma casa, então dormia no quarto de empregada, e a gente cansou de ouvir
que seu filho, pô, vai ser traficante. Seu filho não vai longe, pô. Que seu filho pelo menos consiga um emprego justo, de caixa de supermercado ou algo do tipo. Que hoje a gente trata com uma certa normalidade muito mais, mas que lá atrás foi um motivo de sofrimento. Então, para mim começou desde cedo essa diferença. Essas não digo que é verdades, porque eu não quero acreditar que seja uma verdade, mas situações difíceis. Para você, quando começou, assim, que você reparou, falou assim, putz, não, calma aí, não é assim, ninguém vai determinar onde eu vou chegar e aonde eu devo ir, para onde eu quero ir. Começou desde cedo, como é que foi para você? Ah, Felipe, veja bem, vai muito, eu acho que muito a gente consegue sobreviver no que eu digo, você ir apanhando e não desistindo, né, e resistindo, a partir da educação que você tem, a partir dos exemplos que você tem dos seus pais, que são os primeiros que apanham, né, o racismo está aí muito antes dos nossos pais, né, desde quando chegou a escravidão, chegou Portugal e toda aquela coisa aqui no país. Sim. Então, eu aprendi desde cedo que era difícil, você sendo negro, você tinha sempre que ter algo a mais para ter o canal, a porta de aceitação, né? Meu pai foi árbitro de futebol no Paraná, então desde muito cedo eu acompanhei. E é de um tempo em que, quando o árbitro entrava, né? Hoje é mais difícil, porque as arenas, os estádios são grandes, mas quem está no interior, que ainda está ali grudado no alambrado, e quando os árbitros entram em campo, primeiro que são, né, ovacionados, saudados, xingados, né? Hoje um pouco menos, porque entram os dois times junto com a equipe de arbitragem. Mas é de um tempo que primeiro entravam os árbitros, né? Depois entrava o time da casa ou o time visitante, nunca entravam juntos. Então, desde aquele tempo que árbitro é xingado a mãe e coisa e tal. E meu pai negro, então desde aquele tempo eu acompanhava e via da dificuldade, né? Sem mais nem... Às vezes a pessoa xingava, né, tudo que tinha direito e depois falava, pô, ainda bem que esse juiz aí, porque esse daí a gente vai se dar bem. Mas ele tinha o prazer de xingar, né? O xingamento que a gente volta e meia volta a abordar nos estádios, né? O cara às vezes xinga até o jogador do seu time, né? Porque ele tá ali, ele quer xingar. Sim. Então, desde cedo você aprende que você numa sociedade você é diferente. E como é que você sobrevive com isso, né? Ou se você dá uma importância muito grande, você sofre muito. Porque o tempo todo você está sendo discriminado. Mas, ao mesmo tempo, se você tenta viver à margem, você pode criar uma bolha que ela não existe. Então, sim, aprender esse meio termo de que você encara, né, sem brigar com o sistema, mas sem fugir dele, né, porque você precisa também, de uma certa maneira, discutir para que o sistema pense diferente. E eu sempre tive problemas desde cedo, mas eu sempre soube, não sei em que momento que eu encarei isso, é que uma das coisas, e eu sempre falo muito, que preto tem que ser bom, entendeu? Não importa se você é porteiro, motorista, jogador, apresentador, narrador, você tem que ser bom, porque a primeira coisa que vai começar a te diminuir é pela cor, né? E as pessoas, elas, na nossa sociedade brasileira, de uma certa forma, o ser humano ele é imagético, né? A gente julga tudo primeiro pela imagem. Então, um preto que chega de terno é uma coisa, né? Ou ele é uma boa pessoa, ou ele é o motorista, ou ele é o segurança, né? Mas ou o pastor. Ou o pastor, mas ele tem uma certa, né, dependendo do lugar, uma visualização de quem o julga, né? Se você entra num restaurante e tem um preto de terno, ele é o segurança, né? Ele é o segurança. Sim. Então você precisa, independente daquilo que você faça, ser o melhor. Então eu sempre procurei ser o melhor na escola, eu jogava handebol, tinha que ser um dos melhores, para você poder, de uma certa maneira, que a gente vai, né, quando criança, adolescente, aquela coisa da necessidade de aceitação. E a partir daí, você se apresenta como pessoa, né? Você se apresenta como uma pessoa correta, como ética, né? Com discernimento, com respeito, com educação, e aí você vai se inserindo, né, nesse contexto. Mas a discriminação, ela existe até hoje, né? Ela existe até hoje. Ela existe até hoje, independente do local onde você está. Se você comete uma falha, é porque é preto.
né? Uhum. Então, o preto ele tem que ser perfeito, ele tem que ser o tempo todo correto, ele tem o tempo todo que andar na linha, né? A velha história, se não fez na entrada, vai fazer na saída, porque é preto. A piada está pronta, a frase está pronta, só esperando a pessoa escorregar, né? E agora, todo mundo escorrega, todo mundo comete um erro, mas o preto ele não pode, o negro ele não tem esse direito. Né? Ele não tem direito, é. Ele não tem esse direito, só que as pessoas que julgam, que têm a frase pronta, que têm a piada pronta, não olham isso, porque exatamente é muito mais fácil você ser igual a todos, né? Você repetir o que todos fazem, do que você pensar diferente. Mas por que é assim? Por que tem que ser assim? Por que o tratamento? Né? A pessoa está atrás da cor, ela não está na frente da cor. Né? A alma está atrás da cor, o caráter está atrás da cor, não está na frente da cor. Com certeza, concordo plenamente. E aí a gente já passou um pouco dessa infância, desse início, vamos dizer assim, já entendeu um pouco sobre essas questões de ser o melhor. A gente tem que ser o melhor, a gente não tem para onde fugir. Não nos basta ter o melhor ensino, ou correr atrás, ou ser dedicado ou esforçado. Qualquer um pode ser, a gente tem que ser o melhor. Você fala naquele vídeo, eu vou só relembrar, só nessa parte mesmo, sobre o negro ter que dividir, quando fazer a faculdade, que correr atrás de fazer não só a faculdade. Aí você tem o seu exemplo no vídeo, você vai poder até falar um pouco depois, eu também falo do meu, que é a mesma coisa, assim, eu ouvi da minha mãe que jornalismo não dá dinheiro. Você tem que procurar algo que dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. Você quer fazer jornalismo? Beleza, então você vai trabalhar, você trabalha e faz jornalismo quando dá. Para não atrapalhar o seu trabalho, você tem que ganhar dinheiro. Porque jornalismo e medicina não é emprego para você. Emprego para você tem que ser o que dá dinheiro agora. E você fala justamente de um caso seu, específico, que é justamente isso, né? A gente tem que se dividir para poder também ajudar dentro de casa, para poder juntar dinheiro. A gente não... E aí, eu já estou talvez até pulando um pouco para frente depois, pular até um pouco para frente depois, que é justamente da meritocracia, que é muito difícil, enquanto eu tenho que ralar, tenho que trabalhar pra caramba, chegar cansado na faculdade, ainda ter que estudar, ter que virar à noite, de madrugada, e acordar 4 horas da manhã no outro dia para trabalhar de novo, o quanto isso é difícil, e muitos desistem nesse meio do caminho. E é compreensível porque desistem, porque realmente é difícil. Ele tem que fazer uma opção. Sim. Na faculdade, você via isso também constantemente, não só no seu caso, mas você também via com outros colegas? Eu sou de uma família bem humilde, né? Mas eu tive o privilégio de fazer o segundo grau, que hoje seria, né, na época, o colegial, hoje é o ensino médio, né, num colégio particular, porque eu jogava handebol. Né? Então eu jogava handebol, eu ganhei uma bolsa, né, de um colégio, que era um belo colégio na cidade, em troca eu jogava handebol. Então eu consegui estudar num colégio particular por conta disso, né? E aí tinha 80% de desconto, era o que meu pai aí conseguiu pagar. Sim. Se tivesse que pagar a mensalidade, eu não conseguiria. E isso possibilitou que eu fizesse um bom ensino médio e, consequentemente, entrasse no primeiro vestibular, numa escola pública, né, na Universidade Estadual, e fui muito bem, entrei em Direito, então eu tive essa possibilidade. Mas na época eu falei isso no vídeo, né, esse dia no Sport TV, que meu pai deixou eu escolher um curso. A única coisa que ele falou escolha um curso noturno, porque de dia você precisa trabalhar. Sim. Né? Então, na época eu até tinha vontade, né? Porque eu tinha sempre uma aptidão para a área de humanas. Nunca fui de exatas, nunca fui de médicas, sobrou para humanas. Humanas ou administração, direito, jornalismo, talvez letras, era o que eu visualizava na época, e aí foi meio por exclusão, né? Administração ia ter que mexer com matemática, não era muito, letras eu não via muito futuro, sobrou direito e jornalismo. Só que jornalismo na época só tinha de manhã. E aí meu pai falou que o curso tinha que ser noturno, e direito tinha no noturno e diurno. Então eu fui por direito, foi esse meio por exclusão. E passei, né? Mas eu era numa turma de... mesmo sendo uma escola pública, era uma turma de 60 na época, né? E já no final do primeiro ano só tinha menos de 40, né? Alguns não gostavam do curso, outros precisavam trabalhar. Sim. E aí você tem um curso de Direito que é puxado, né? Um curso de Direito que é puxado, né? De 5 anos, a pessoa voou 5 anos nesse ritmo e ia trabalhar.
né? E com o pobre acontece muito isso. Ele precisa trabalhar. E aí, às vezes, ele arruma um trabalho que coincide com o horário e que aí tem um turno, ou que a empresa não facilita, ou que tem a coisa do cansaço, né? Do cara, você pega as grandes cidades, uma cidade menor é outra coisa. Que às vezes com 20 minutos, meia hora, ele se desloca da faculdade. Mas numa cidade grande, né? Estamos falando de um Rio de Janeiro, de São Paulo, que gasta o cara 1 hora, 2 horas, às vezes, para se deslocar. Ou seja, ele trabalhar durante o dia, aí para estudar à noite e voltar, chega uma hora, ele fala, não vai dar, vou ter que optar. E aí o que opta pelo quê? Opta pelo trabalho, pelo sustento, né? E o que acontece muitas vezes também é dele, o trabalho que ele tem não é o suficiente para o sustento dele, da família, e aparece a oportunidade de um bico e coisa e tal, ele vai fazer o bico, ele vai para um segundo emprego, ele vai para uma segunda atividade porque é a renda. Entendeu? Porque o que é emergente? Emergente é urgente, né? Urgente é comer hoje. Sim. Eu pagar a conta hoje. Depois, aí mais lá na frente, se der, eu estudo, porque, né? Eu faço um cursinho online, eu faço um cursinho à distância, e aí ele vai. Então, isso vai fazendo com que ele diminua, né? Eu até hoje fui ver alguns números, né? Por exemplo, a gente tem aí hoje do percentual de população que conclui o ensino médio, só 61% dos negros concluem ensino médio. Dos brancos, 71%. Então, você pega essa diferença no ensino médio, depois você leva essa diferença para a universidade que aumenta de conclusão, sim, e aí você vai lá no mercado de trabalho. Isso vai refletir lá no mercado de trabalho, onde a gente tem cada vez menos negros, né, em postos de gerência, né, em postos de cargos executivos, né, no judiciário. Então, hoje você tem uma pesquisa, que é agora do final do ano, 83% da classe jurídica no Brasil é branca. Né? Então, essa desproporcionalidade ela vai acentuando, e aí o funil é lá na frente de brancos. Então, você tem aí menos negros no jornalismo, você tem menos negros, entendeu? Em cargos executivos, em pontos que realmente sejam cada vez mais de destaque, que possam dar exemplo para outros negros olha, você pode chegar lá, você pode sim, chegar lá, né? É só por competência, é por dedicação. Só que o problema da dedicação dele na base está na falta de estrutura, né? Chega sim, uma hora que eu estudo ou eu trabalho. E aí o que é? Não dá para estudar sem eu ter o que comer, sem onde ter que morar. A gente está num momento em que, infelizmente, é muito comum as pessoas falarem de vitimismo ou algo do tipo. Não, mas meritocracia existe. É nesse momento que você falou, acho que cai a meritocracia por terra. No momento que eu tiver as mesmas ferramentas em mãos que um outro branco, é uma coisa. Que eu não tiver que trabalhar para poder fazer minha faculdade, assim como ele, aí sim já faz de meritocracia. No momento em que um negro, em que a sua maioria está na periferia, em que essas pessoas que estão na periferia têm a sua classe social abaixo das pessoas que moram em outros lugares melhores. No Rio de Janeiro, diferente do cara Leblon, é totalmente diferente do cara que está numa Maré, numa Baixada Fluminense. Em São Paulo também é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que nesse momento também cai meritocracia por ralo, né? Porque é muito fácil entre aspas, o branco hoje ele conseguir se preparar muito melhor, se cuidar muito melhor, fazer o seu curso, fazer sua faculdade, fazer um curso de inglês, enquanto o negro ele tem que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, sustentar a casa, e isso é muito puxado no dia a dia. Eu até falo isso aqui, eu trabalho numa agência de publicidade hoje, em que a sua maioria é branca, de 100 funcionários, talvez só tem 5 negros, e olhe lá. E não é uma coisa só da agência que eu trabalho, entre outras é a mesma coisa. Jornalismo também é a mesma coisa que eu observo. Eu falo isso para muita gente aqui dentro, que eu falo que o negro, a gente foi criado para sobreviver. Enquanto o branco, ele foi criado para poder buscar ter uma vida melhor. A gente não pensa nisso. A gente pensa, primeiro vamos sobreviver. Se der para sobreviver, e se a gente conseguir buscar algo melhor, ótimo. Então vamos lá. Mas,
eu tenho que pelo menos ter um arroz e feijão no final do meu dia para comer e para minha família. Você vê também dessa forma? Eu vejo, mas com um pensamento um pouquinho diferente. A partir do momento que a gente discute hoje mais o racismo, eu acho que esse tipo de pensamento a gente tem que incutir para o seguinte caminho. O sobreviver todo mundo precisa. O sustentar todo mundo precisa. Mas no momento em que você precisa crescer e abrir um espaço maior, esse ponto de discussão, que hoje se permite muito mais, né? Existe né, uma lei contra o racismo e coisa e tal, o negro ele precisa pensar o que mais que eu posso fazer, sabe? E não se conformar mais, isso daqui é meu mundo, eu só vou chegar até ali, não tem espaço mesmo para negro. Ele precisa pensar um pouquinho mais. Porque a partir do momento que esse pensamento, essa energia coletiva, ela vai ganhando força, isso vai movimentando o sistema de um jeito diferente, né? Porque se ele nasce na favela, ele nasce preto, ele nasce no barraco, vai para a escola pública e ele sentencia, esse é meu mundo, pronto, acabou. Aquilo vai ser o mundo dele. Ele precisa pensar diferente, né? Tem que olhar o pai, a mãe, o irmão, não é olhar para aquela maioria, vamos começar a olhar para a exceção, aquele negro que chegou no jornalismo, aquele negro que apresenta um jornal nacional, entendeu? Aquele negro que foi presidente do STF, aquele negro que está na televisão, aquele negro que é o prefeito, aquele negro que foi presidente dos Estados Unidos, ele precisa olhar para a exceção. Ele pode não chegar lá, mas se ele olhar nesse caminho, ele vai chegar muito mais longe daquilo que ele se sentenciou. Eu nasci aqui, eu nasci pobre, entendeu? Eu tenho que lutar para minha mãe ter a Bolsa Família, para eu pelo menos conseguir uma escola pública para concluir o ensino médio, se eu conseguir ler, escrever e ter um diploma de segundo grau tal. Entendeu? Então, mas a sociedade, de uma maneira geral, ela também vai condicionando para que aquele nicho, aquela comunidade, aquele, sabe, aquele público ali sentencia desse jeito. Se você conseguir isso, você já está bom. Se você conseguir chegar numa faculdade, você já é um negro, já é praticamente exceção. Não, a gente tem que mudar esse pensamento, né? Sim, perfeito. Isso vai muito tempo, mas nós que temos um certo poder de fala, de certa forma, fazer com que essas pessoas pensem diferente. Tudo bem, né? Eu sou de um canal, nós somos lá hoje 19, 20 narradores, são 2 negros, né? São 2 narradores, né? Tem mais comentarista, tem comentarista de arbitragem, mas mesmo assim, no universo entre narradores e comentaristas, que vai dar quase 50, tem meia dúzia. É pouco. É pouco, mas a hora que você, a coisa do olhar o copo meio cheio, meio vazio. É pouco, mas tudo bem, eu quero ser então um dos poucos. Isso. Eu quero ser um dos poucos. Não vai dar, tá vendo? Lá tem 50, tem 6 negros, né? Menos de 10%, a população é de 54. Não, eu quero ser uma das exceções, né? Então, é possível, mas é coisa de você mudar o pensamento e não aceitar aquilo que a sociedade está aí. Preto é aqui, preto é aqui, não vai chegar, tem que brigar. Né? Nós temos hoje na empresa um grupo, né? Eu até dei muita risada, e a gente deu muita risada, porque quando eu participei daquele vídeo, né, eu recebi recebi inúmeras mensagens de pessoas que eu conhecia, de quem eu não conhecia, de quem replicou, e foi muito legal. Mas eu recebi de alguns que falaram assim, agora vai preparando o teu currículo aí, porque você não vai ficar muito tempo aí. Ou, vai pedir emprego na empresa X. Então, são pessoas com pensamento tacanho, né? Tá vendo? Você falou uma coisa dentro da empresa, tá vendo? Você não pode falar isso, pensamento tacanho. Pô, que legal que você falou. Sabe? Isso tinha que ser uma unanimidade, criar discussão. Então, quem reage desse jeito vai falar assim, não, eu não sou racista. Mas ele tem um pensamento racista, porque ele não conseguiu entender a mensagem. Né? Não conseguiu entender a mensagem. Perfeito, perfeito, perfeito. E até quando eu falei sobre o sobreviver, eu falei justamente no intuito que assim, a gente está no nosso instinto inicial sobreviver. A gente tem que realmente batalhar para algo melhor e não se aquietar aonde, como você mesmo falou, onde nos querem, né? Que querem onde a gente fique, de forma geral. Você foi para o jornalismo. Hoje narrador, numa grande empresa, talvez a maior do Brasil. Você enfrentou algum tipo de preconceito dentro do jornalismo, de redação, de forma geral, sem falar local? Jornalismo sim, né? Sim, mas eu sempre fui daquele princípio lá que eu te falei agora há pouco. Você tem que ser o melhor, né?
Tem que ser o melhor. Quando eu fui trabalhar, quando eu saí de rádio, para televisão, foi um impacto, né? Porque em rádio é diferente. A visualização é a tua mensagem, é a tua voz. Então, Sim. graças a Deus, eu sempre tive uma boa qualidade vocal, então a porta de entrada, né, era fácil. A hora que você vai para a televisão, a pessoa olha para você e toma um susto, né? Sim. Então, eu comecei em TV, numa emissora que estava exatamente começando um projeto novo, né? E o diretor sensacional, Jorge Guirado, era um grupo no estado que tinha uma emissora em Cascavel, né, mais no oeste, e abriu em Londrina. Só que em Cascavel já tinha um apresentador negro, né, que era muito conceituado lá, o Edson Moraes. E aí, quando ele tinha duas opções para escolher um apresentador em Londrina, para ele aquilo ali não impactou. Pum, ele me escolheu. Só que para a cidade foi, né? Nossa, e a apresentadora era o padrão de beleza da sociedade brasileira, que era uma loira de olhos azuis, né? Então, aquilo ali, de uma certa forma, atenuou, porque ali tinha um padrão de beleza convencional. Do outro lado, né, um padrão que era fora do comum para apresentador de televisão. E qual foi o diferencial? O diferencial é todo dia fazer o melhor, né? Todo dia fazer o melhor, todo dia fazer o melhor, fazer um pouco mais, porque você precisa conquistar também dentro do seu grupo e conquistar também externamente. Então, eu nunca sofri muito a coisa do olhar discriminatório por conta da qualidade do trabalho, graças a Deus. Sim. Né? Então, isso cria-se um recuo para a utilização daquelas frases prontas, né? Mas quando você comete um erro, né, e eu erro, e vou errar muitas vezes, a frase pronta está lá, ela vem. Mas, de uma certa maneira, quando você... Opa, quem que é? Ah, fez isso. Ah, já fez isso. Então calma. Mas se não, mas por que está aí? Né? Mas, por exemplo, quando eu cheguei ao Rio, que muitos não tinham muito, né, não conheciam muito o meu trabalho, ainda a discriminação foi... Mas da onde é que veio? Né? Da onde que surge? Mas por quê? No Rio tem tanta gente assim, assada, por que tem que trazer de tal lugar desse jeito? Né? Aí já tem até o preconceito regional, né? Regional, mas a gente que está acostumado, Felipe, você sabe, o negro sabe quando te olham discriminando. Sim. Ele sabe quando te olham discriminando. Então, você percebe que não foi um racismo direto, mas ele estava subentendido. Né? Ele estava subentendido. Então, você se comporta sempre diferente já com essa pessoa, mostrando que, na verdade, eu estou aqui por causa disso, não é por causa de cor, nem menos de cor. Então, olhe primeiro para o trabalho, depois você olhe para a cor. Tá? Então, isso é um processo. Agora, você tem, assim, sempre brincadeiras, né? As brincadeiras que também estão sempre prontas, né? E eventualmente, às vezes, até alguém brinca. E brinca tirando sarro, ou brinca com a segunda intenção, né? E você tem que aprender a brincar, mas sempre, nunca deixando de lado, nunca deixando passar em branco, mas também nunca brigando. Tentando colocar com que as pessoas pensem sobre aquilo que elas estão falando. Não adianta você, por exemplo, a oportunidade que acabou acontecendo, né? Foi ao acaso, a participação no programa do Redação, com aquele vídeo, e né, a fase que eu nem vi tanto assim, mas dizem que marcou muito, né, quando eu disse o tal do Mar Branco atrás. Né? Então, você poderia ter sido muito mais, nossa, então tá, vamos falar de racismo, vou colocar aqui todas as minhas dores e a dores dos pretos que gostariam de estar aqui agora. Não adianta. Né? Você colocar as pessoas para pensar, para olhar o outro lado, para buscar conhecimento, para entender a dor, o sofrimento, a discriminação, concordando ou não. Não precisa concordar, mas desde que você passe a pensar, buscar história, entendimento, é o suficiente. É isso que vai promover uma discussão que vai gerar um crescimento. Né? Não é aí a raiva, a briga, na força, não vai mudar. O debate é de extrema importância. Acho que o debate, nesse momento, é fundamental e hoje está muito melhor do que era antes. Em relação ao debate, eu não sei hoje quantificar se o preconceito aumentou ou diminuiu. Talvez hoje seja mais descarado do que era antigamente. Não sei. Mas hoje o debate
Mas claro, a gente está fazendo uma live justamente falando sobre isso. Em que em outros lugares não teria esse tipo de conversa. Então, realmente a sua fala naquele vídeo específico foi marcante entre aspas, aí eu posso dar minha visão pessoal. Assim, alguém, enfim, falou algo que a gente já sabe o que acontece. Pelo menos foi isso para mim. O Mar Branco não foi uma coisa assim, meu Deus do céu, não sabia que era um Mar Branco, não sabia que... Não, a gente sabe que existe. Mas é legal ter, tipo assim, é um porta-voz, tipo, ele está falando algo que eu vejo. Que bom, tipo, ele está usando... Fala. Não, essa coisa, né, do Mar Branco, que era exatamente muitos brancos numa redação, né, são quase Sim. 200 postos lá e menos de 10 negros, mas isso também acontece, a gente tem um grupo, né, que é o Diáspora dentro da empresa, que já são mais de 150 negros que participam, discutindo e coisa e tal, buscando espaço, e a abertura da empresa que é maravilhosa. Ó. Apresentem ideias, apresentem projetos e eles estão sendo aceitos, né, para crescimento exatamente, não só de negros, mas LGBT, pessoas com necessidades especiais, com vagas, direcionamento, com trabalho. Então isso é muito legal. Agora, o que acontece nas empresas, vai lá da coisa que eu falei agora há pouco, nós somos imagéticos, né? Então você pega uma pessoa de RH, que é quem faz uma seleção, e ele tem lá né, tem uma vaga aberta e tem 5 pessoas. Né? Dessas 5 pessoas tem 4 brancas e um negro, que é mais ou menos o que acontece. Né? Ou seja, ele está sempre acostumado a visualizar o quê? Brancos. Então, na hora da escolha, o padrão do subconsciente dele, de aceitação, o preto ali, ele é muito bem qualificado, mas se eu colocar aqui, será que não vai gerar um choque? Vai precisar de adaptação? Será que ele vai economizando problemas? Ele vai economizando dificuldades? E vai e escolhe o padrão. Então, cada vez mais o padrão é colocado e assim, já vai num subconsciente. Como você já tem menos negros chegando, brigando por vagas, né? Porque chegam menos na faculdade, se formam menos, se capacitam menos ainda depois, né? Que nem todos conseguem uma parcela muito pequena, além do curso, né, de graduação, fazer uma especialização, pós, então mestrado, esquece. Então, esse padrão de seleção, ele já está ali no imagético, no subconsciente, ele vai no branco, na cor padrão, se for mulher ainda mais fácil, né, com cabelo claro, meio loirinho, padrão, né? Então isso vai gerando cada vez mais um círculo vicioso, né? O círculo vicioso, né? De defesa para quem escolhe, de defesa para a empresa. Então, todo mundo faz assim, por que eu vou fazer diferente? Então, a hora que você tiver mais negros sendo capacitados, se formando e se capacitando, então, numa vaga que chegam 5, tiver 3 negros e 2 brancos concorrendo, opa, peraí, o que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo? Enquanto isso não acontece, precisa, como empresas como que a gente trabalha, graças a Deus tem fazendo, vamos pescar um negro para essa vaga? Vamos lá, vamos melhorar isso. Né? Nós não vamos mudar isso em 1 ano, em 2 anos, mas vamos começar a olhar diferente, né? Vamos começar a planejar, vamos projetar, ó, daqui X tempo nós queremos esse quadro. Opa, então uma meta. Né? Então esse é um processo interessante. Né? E como você vê o que pode ser feito, na verdade, para que esse negro consiga concluir seus cursos, consiga se formar, consiga se tornar um profissional de alto padrão, vamos dizer assim, para estar numa empresa como Globo, Record, Band, tanto faz, qualquer outra empresa. É o que você acha que precisa. De jornalismo, eu acho que o problema é a base, Felipe. A base. Né? Você para subir os degraus, você tem um caminho a fazer. E ele começa lá. Entendeu? Primeiro, na estrutura onde nascem os negros, né? O maior percentual de assassinatos jovens é de negros. Né? A maior parte da população pobre do Brasil, 70 e poucos % é negra. Né? Dos ricos é o contrário. Né? Inversamente,
ao contrário da população rica, 60 e pouco por cento é branca. Então, isso está desnivelado na base. Quando você começar a nivelar na base, em que você tenha melhor infraestrutura para o pobre, né? Como a maior parte é negra, então a maior parte do pobre é negro. Né? Mas quando você tiver uma estrutura na base para o pobre, que ele possa, a criança pobre, chegar na escola e estudar, o que faz a evasão? A falta de recursos em casa. Entendeu? Projetos específicos, né? Não é só, sem entrar em político, bolsa isso, bolsa aquilo. Né? Que se fosse só isso, estava resolvendo. Mas precisa mais. Entendeu? Evitar a evasão, ter projetos específicos, né? Escolas específicas que deem também um pouquinho mais daquele ensino que está tendo hoje. Você não precisa só capacitar o negro para chegar numa faculdade, mas ele pode ser. A gente tem uma carência na formação de outros profissionais, aí está sumindo pedreiro, está sumindo torneiro mecânico, né? Está sumindo eletricista, está sumindo nas grandes cidades, né? Que você busca um profissional desse, é difícil encontrar, que vem, coisa e tal. Então, eu acho que o problema está lá na base. Quando você fizer um trabalho de base, que ele vai tendo segmentos, segmentação para o ensino fundamental, para o ensino médio, depois de estrutura, a gente vai ter a formação lá mais de pobres, já que negros são a maioria, e é o que a gente está falando, que seja em maior número, e aí a gente é que vai mudar esse quadro, né? Porque, por enquanto, ele está na linha de pobreza, né? Ele está na linha de pobreza em maior número, de assassinatos, né? Ele está na evasão escolar, está em tudo. Então, você precisa ter um trabalho específico para isso, para refletir lá na frente. Né? O sistema de cotas foi um ponto. Nós chegamos no ano passado pela primeira vez, depois de todos esses anos de criação do sistema de cotas, pela primeira vez o número de negros nas universidades superou o de brancos. Superou. Isso. Agora, você imagine se ao longo de todos esses anos, de quase 2 décadas, com o sistema de cotas, mais outros trabalhos associados, nós ainda teríamos maior, né? Então, eu falo assim, o número é para se comemorar, mas não é para soltar rojão, porque nós temos o maior número de negros nas universidades, mas não necessariamente quer dizer que nós teremos lá na graduação, pegando o diploma, que o maior vai ser negro. Então, eu falo assim, a hora que chegar o maior número de formandos esse ano, né, no Brasil foi de negros, aí sim eu acho que é para comemorar. Mas enquanto só o número for e que estiver no banco escolar de um 3º grau, ainda, na minha opinião, é uma comemoração para o governo. Entendeu? Porque não quer dizer que todos eles vão se formar, porque a gente tem números da evasão que a maior parte ainda é de negros. Sim. Concordo plenamente. Acho que o se formar que é o mais importante. Claro, ter mais negros tendo acesso ao ensino superior é ótimo. É bom até. Mas o se formar que é o mais importante. Ter mais profissionais capacitados negros saindo das universidades. Você sentiu alguma diferença, assim... Alguma diferença a gente sente, mas foi marcante para você quando teve pela primeira vez numa redação e viu, putz, só tem eu, ou só eu e mais 2. Eu falo isso porque eu trabalho de hobby, vamos dizer assim, com basquete, de forma informal. E basquete é um esporte de predominância negra. Né? Michael Jordan, negro. LeBron James, negro. Então, se eu posso estar aqui 30, que os melhores, a maioria vão ser negro. E quando eu olhava para os lados, eu via que os assessores de imprensa, sua maioria é branca. Eu via que os jornalistas, talvez só tinha eu ou mais um no máximo, negro, que não fosse branco. Os jogadores, cada vez mais, o número de jogadores participando do campeonato, brancos e não negros. E eu falei assim, mas calma aí, alguma coisa está errada, esse cálculo, não sei, eu acho que não devia ser assim. Onde é que está os 56% da população, né? Pois onde está os 56%? Assim, gente, algo está errado. E aí quando eu olho para trás e vejo que, para você ser um bom jogador de basquete, você tem que passar por uma boa escola, por um bom time. Só que para você estar num bom time, você vai ter que ser associado daquele clube. E para ser associado daquele clube, você tem que pagar não sei tantos reais por mês. E aí você começa a ver, calma aí, é por isso que talvez não vá formar tantos jogadores bons de elite, porque essa família não tem 100 reais para ser sócio de um clube, 200 reais para ser sócio de um clube, porque 200 reais faz falta.
E não é só R$ 200. Eu falei isso outro dia até numa rede social, que eu falo, é a passagem dessa criança, é o lanche, é o pão com mortadela que essa criança vai comer, ida e volta. É um tênis usado, pode ser, mas é um tênis que vai ter que ser comprado. Então, é muito difícil. Aí você começa a ver que o sistema é um pouco diferente. Então, para mim, foi impactante. Eu trabalhei para um jornal americano, para a CBS americana, que lá, boa parte de quem cobriu os jogos, não boa parte, mas 40% eram negros. A diferença era menor. E quando eu olho aqui, eu falo assim, cara, a diferença é muito maior. Você teve esse impacto, assim, quando... Teve um momento, assim, entrou talvez na primeira vez na redação e teve esse impacto? Eu vou dizer para você que não, sabe por quê? O caminho da minha vida, ele sempre foi muito mais no meio de brancos, né? Então, eu nunca senti muito esse impacto. Por quê? Eu fui trabalhar em rádio, né? Sim. Fui trabalhar em rádio, mas eu comecei em rádio como locutor já. Então, só tinha eu de negro. Todo mundo era branco. Sim. Né? Então, já vivia assim. Quando eu fui para a televisão, eu fui para uma faculdade, maioria branca. Né? Eu estudei num colégio particular do ensino médio, era o principal, segundo, um dos dois principais, né, da cidade. Então, mensalidade cara, não tinha negro. Entendeu? Tinha 2 negros. Era eu, que era bolsista que jogava handebol, e tinha um outro que era filho do tesoureiro, né? Então tinha uma bolsa integral, sim, porque trabalhava na escola. Sim. Entendeu? Então eu acostumei a viver nessa diversidade, e acho que foi aí que eu comecei sempre a criar essa necessidade. Tem que ser bom aqui, tem que ser bom aqui, tem que ser bom aqui. Quando eu cheguei para o jornalismo, a mesma coisa. Tem que ser bom aqui, tem que ser bom aqui, porque é minoria. É minoria. Sim. Quando eu cheguei no Sport TV, né, que é um peso muito maior, né, que é o principal veículo do país, no canal fechado, o maior grupo de comunicação do país. Então você já acostumado com esse ambiente. Mas por trabalhar no esporte, você tem, digamos assim, uma coisa um pouquinho atenuada, exatamente por esses exemplos que você disse. Quando a gente fala de esporte, os maiores de praticamente todos os esportes, se não foram, já foram negros. Sim. Né? Até no dia que eu participei no Redação, eu dei exemplos para ficar só nos maiores da história, né, do basquete. É negro, do futebol o rei é negro, né, boxe nem se fala, né, atletismo então nem se fala, porque a essência é negra, a raça permite ter um desempenho diferente, né? E falar do tênis feminino, grandes nomes na história, mas de maior longevidade de títulos são as irmãs, né, Williams, negras, sim. Né? No automobilismo, que é um esporte extremamente elitista, né? Um Fangio, um Schumacher, mas o Lewis Hamilton vai entrar nessa galeria com o número de títulos, se foi bom ou não. Eu não gosto de comparar esportistas de épocas diferentes, mas com o número de títulos, ele vai entrar nessa galeria. Negro, né? A gente tem um esporte, outro extremamente elitista, golfe, né? Tirando sua vida particular, mas a história do Tiger Woods, negro, né? Sim. Então, isso balanceia um pouco, porque você tem esse contraponto, mas foi até um ponto de discussão. Eu falei, pô, você tem problemas com negros, racismo, você tem os grandes atletas da história, né, ao longo do tempo, negros, para ficar assim, entre os maiores da história, e o número de jornalistas negros é extremamente baixo, né, de bancadas de brancos, e aí a gente vai voltar lá naquela cadeia, ele não consegue chegar nesse funil. Né? Não consegue chegar nesse funil. E aí os poucos que chegam, hoje o jornalismo, né, por conta dessa reestruturação toda que existe, né, nos últimos 10 anos, o jeito de fazer jornalismo mudou, então o número de postos de trabalho também mudou, né, o jeito de se contratar mudou, né, o sistema de ser funcionário mudou, então a concorrência ficou mais difícil. Mas hoje você abre uma vaga para qualquer lugar para jornalista, se você estiver lá, vamos brincar assim, tranquilo, você tem 20 pessoas concorrendo. Se tiver 20 concorrendo, não vai ter 5 negros. Então a probabilidade de ser... E quando a vaga já corta o negro, né? Que olha, não, a gente aceita, para todo mundo, mas
tem que ser uma faculdade boa, você tem que ter um curso de inglês avançado, um francês avançado, que assim, de qualquer forma, ele não fala que tipo, não quero negro aqui, mas ele, por motivos, vai tirando o negro da jogada. Essa coisa de uma série de exigências eu também vejo com outro lado, né? Como o número de candidatos, e aí a gente não fala só de jornalismo, de vários outros segmentos, aumentou muito, porque a gente teve nos últimos 20 anos um crescimento maior de pessoas sendo graduadas no país, o que não acontecia antes, né? Fazer uma faculdade era mais difícil, hoje você faz o ensino à distância, né? Tem muito mais instituições particulares, para quem às vezes não mesmo capacidade, coisa e tal, enfim. Mas o que acontece? O grau de exigência das empresas foi aumentando, até já para eliminar a concorrente. E aí elimina o negro. Porque você vê, o cara que foi, indiretamente, trabalhou, estudou, foi, fez a faculdade trabalhando. Não dá para fazer um curso de inglês paralelo. Não dá. Fazer mais uma língua? Não dá. Aí ele chega, conseguiu um diploma, vai lá. Precisa de pelo menos mais um idioma. Fluente. Sim, fluente. Ele está fora. Né? Pra você ter uma ideia, no grupo de discussão que a gente tem lá, uma das ideias apresentadas, porque às vezes o que acontece? Exige-se um outro idioma fluente e a pessoa vai trabalhar numa função que ele jamais vai precisar falar good morning, how are you? Não vai precisar. Então, por quê? Porque colocou lá a empresa, diminui o número de candidatos, seleciona, gabarita, chega gente mais bem qualificada. Tá. É para selecionar os melhores profissionais. Selecionar, mas aí você está cada vez, entendeu? Então, isso vai dificultando, né? Vai dificultando nessa coisa de ser melhor, e você sempre tem que ter um grau de surpresa. Isso, né, meu pai me deu, isso foi uma coisa maravilhosa que ele não conseguiu estudar, mas ele deu. Ele fez com que nós somos 4 irmãos, todos aprendessem inglês. Né? Então, eu com 17 anos, e foi o que me possibilitou a ser, com 17 anos, já locutor de rádio, numa emissora FM, era falar inglês, que com 17 eu já falava inglês. Ele me botou, eu estudava numa escola pública, aí ele pagava o curso de inglês, eu fui para uma escola particular sem pagar, porque eu jogava handebol, ele manteve o inglês. E aí com 17 anos, quando eu consegui meu emprego de rádio, o que possibilitou foi inglês. Eu poderia ter me acomodado, aí é onde eu falo que, você vai ser negro, teu canto é esse, não, você tem que ir a mais. Como eu já tinha inglês, eu fui fazer francês. E aí quando eu fiz francês, já trabalhando, eu fui fazer italiano. Né? Então hoje, as pessoas, nossa, mas fala tudo isso, né? Mas você precisa ter alguma coisa a mais, né? Você precisa ter alguma coisa a mais para fazer um diferencial. E é onde você, enquanto negro, aí a pessoa olha você além da cor, né? Olha na capacidade. Então isso ajuda também um grau de aceitação. Peraí. Então você consegue chegar em ambientes e se fazer presente negro em ambientes por conta, né, do teu portfólio que você vai trazendo. Né? Então então nessa mesa aqui tem um negro, então você vai fazendo. Aí, eu sou aqui uma referência, mas uma hora eu vou sair daqui. O que você está fazendo aí? Como é que você está se preparando aí? Porque amanhã eu vou sair daqui. E a hora que eu sair, você vai deixar um outro branco sentar aqui ou você vai vir sentar aqui? Entendeu? Então, essa perspectiva de quem está lá, mas eu nunca vou conseguir chegar lá. Você pode não conseguir chegar aqui, mas você pode chegar ali em outro lugar. Entendeu? Sim, verdade. Porque, e esse é um exemplo, falou, nós todos onde estamos de passagem. Então, eu não quero o lugar do Júlio, mas se o Júlio um dia for sair de lá, pode ser de um outro negro. Então, se prepare para isso, né? Se prepare para isso, caminhe para isso. Então, acho que esse é o diferencial. Né? Hoje fala muito, que é muito bonito, né? O mindset, mude o mindset, mas isso está numa camada restrita das pessoas, né? Que permite, graças a Deus, a gente ter um pouco de acesso, como eu, como você. Então, a hora que a gente discute, mesmo tendo 10, 15, 20, mas 100, 200 pessoas nesse intervalo passando aqui, que pegue isso e leve para um pensamento diferente, desperte um pensamento diferente. A gente só não pode... se questione. Não pode só se conformar com isso, né? Eu acho que o racismo não diminuiu, né? Você falou até agora há pouco, né? O racismo não diminuiu, mas o campo de discussão ele aumentou. O racismo está aí. Uma vez, outro dia eu fui jantar com a minha filha, né? Já faz... Não foi com a minha filha, foi com a minha namorada.
A gente foi num restaurante, né? Super bambambam, Uhum. bambambam, chique. Eu cheguei, entrei, Sim. né? E aí, era uma terça-feira, tinha meia dúzia de mesa, né? E aí a moça pegou e me... O senhor tem reserva? Não, não tem reserva. Eu precisava de reserva hoje? Não, não. Hoje a gente está tranquilo. Ah, então tá bom. O senhor pode me acompanhar? Aquele tempo posso. Foi, me botou uma mesa lá no canto. E a gente já é acostumado do Sim. tratamento. Aí ela chegou, me botou na mesa do canto, que tinha mesas melhores. Mas ela me botou no canto. Eu Sim. falei, por gentileza, eu poderia sentar naquela mesa ali? Eu me sentiria melhor. Aí ela ficou meio assim, não, não, sem problema, sem problema. Aí pegou e colocou lá, né? Sim. Então, eu não tinha reserva, coisa e tal, mas ela me discriminou. E aí ela não Sim. sabia quem eu era, mas o gerente sabia, me reconheceu, foi na mesa, conversou, torcia para um determinado time, falando do time. Aí ele Sim. mais passava conversando. E aí a moça percebeu que eu deveria ser alguém conhecido, mas que ela não Uhum. conhecia. E aí eu poderia ter sido mal educado, né? Eu poderia ter falado que ela me discriminou, mas na hora de Sim. sair, né? Eu falei muito obrigado pela atenção e obrigado por ter me dado uma mesa melhor. Ela paralisou, né? Ela poderia ter simplesmente assim, Sim. ah, não, que isso, é meu trabalho. Não, ela paralisou. Por que que ela paralisou? Porque ela sentiu o que ela fez, né? Ela sentiu o que ela Inconscientemente ela fez. fez, mas Inconscientemente ela fez, porque sim. ela é orientada ou não é, Sim. enfim, não vou discutir por quê. Mas Sim. inconscientemente ela paralisou. Mas foi o jeito que, ó, não precisa fazer mais isso, né? Sim. Não precisa fazer mais isso. Então, assim, quando Verdade. você tem a oportunidade, você colocar as pessoas para pensar. E aí não vai fazer mais isso, ou vai fazer menos, ou Uhum. enfim. Mas ela parou para pensar no comportamento e na Sim. reação dela. Perfeito. É isso. Júlio, infelizmente o Instagram me limita a 1 hora. Eu tô olhando aqui o horário e falo assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa para poder falar e a gente vai passar. Eu não vou ficar te prendendo, não tem porquê. Mas tem muita gente aqui que está acompanhando, o Rômulo Ferrari falou que é seu fã, Lucas Rocha, Igor, Júnior Martins, treinador, falou que é fã Ah, também. Cara, legal, muita legal. gente. Legal. Victor, Luiz, Léo Costa, não dá para citar todo mundo aqui, a gente vai perder também mais 1 hora só citando gente que passou por aqui e Ah, legal. acompanhou. Um abraço para todo mundo. Antes de fechar a live, eu queria que você desse um conselho para o jovem negro hoje, que quer ser jornalista, que também quer alcançar, chegar num grande posto e se destacar. Qual o conselho que você daria para ele? O conselho que eu dou, eu até estou fazendo um projetinho, né? Aproveitando esse período, que é uma coisa Uhum. que eu tinha muito vontade de contar e estou fazendo isso através de um livro, né? Estou fazendo isso através de um livro que é Aonde Você Quer Chegar, né? Onde é que você quer chegar? Você quer ser um jornalista? Quer trabalhar numa empresa grande? Então alimente o seu sonho. Mas para você chegar lá, o que que você precisa fazer? Como é que você tem que se capacitar, né? Não é só gostar, não é só querer trabalhar na televisão, não é só querer ser alguém de destaque. Você tem que Sim, sentir prazer naquilo que você, do teu sonho, de realmente realizar, né? Então, bota lá. O que que você precisa? Precisa fazer um outro idioma? Se não dá para ir na escola, baixa aí um aplicativo que você vai aprendendo. Se esforce, né? Ah, eu não vou conseguir aprender um outro idioma porque eu não consigo pagar uma escola. Hoje tem outros meios. Se esforce. E a hora que você vai criar sim, energia para uma hora poder pagar uma escola. E vá, trace metas, né? O que que você precisa? Tem que ler, tem que definir um estilo, do que eu gosto. Hoje a internet sim, possibilita, né? Eu sou de um tempo que você tinha que comprar jornal, né? Tinha que comprar sim, revista, tinha que ter dinheiro, entendeu? E sim, aí não tinha. Aí às vezes o que que fazia? Ia na biblioteca da cidade, que ficavam todos os jornais e revistas disponíveis, sim. para ler jornal, para ler revista. Não tinha dinheiro. Isso Não aí. tinha. Era assim que fazia. Sim, Hoje tem internet, o cara pode ler tudo, então seleciona, né? Então, alimente o sonho, mas se esforce, né? Se esforce num projeto assim, de não deixar que lhe digam que você não pode ser ou que você não vai chegar. Quem sabe o que você pode ser, onde você pode chegar, é só você. Né? Então se prepare e vai e perfeito. faz. E aí, se você não chegar lá na frente, você do que você se esforçou, do que você estudou, do que você se capacitou, você não conseguiu ser um jornalista, tudo aquilo que você adquiriu como conhecimento não será perdido. Né? Não será É perdido. conhecimento. É conhecimento, o conhecimento ele é só Sim, teu, ninguém tira, você carrega e assim vai. perfeito. Perfeito. Júlio, a Raquel e a Shirley falaram também que é seu fã.
Vinícius. Obrigado. E é isso. Eu te agradeço profundamente, do fundo do meu coração. Foi um papo, para mim foi incrível, porque eu gostaria de trabalhar com jornalismo esportivo. Hoje não consigo, você de forma integral. É só isso, então saiba que você é minha inspiração. Por mais que isso, obrigado. a gente só se conheça de forma rede social e pela primeira vez a gente está se vendo, mas você, Abel Neto, entre outros. Então saiba que tá aqui a minha admiração. Então, para mim foi maravilhoso estar esse papo com você e espero que tenha gostado. Adorei muito, né? Um assunto diferente. É nessas oportunidades que a gente cria a possibilidade das pessoas terem visões diferentes e refletir. E foi um prazer. Toma à disposição quando quiser, achar que eu sou útil, que posso contribuir com alguma coisa. Convida que a gente está aí. Tá bom? Sucesso. Cuidado, que assim vai ter mais 3, 4 lives aí. Vai ser difícil. Temos um tempo longo aí, né? Temos um tempo longo, mais pra frente a gente marca outra, não tem problema. Verdade. Obrigado, Júlio. Obrigado de coração. E vamos marcar um próximo papo. Acho que esse é o tipo de conversa que vale muito a pena ser debatido. Vamos sim. Abraço, obrigado. Valeu. Isso, abraço.